Oi, gente! Cadê a Juju? Manda! Manda, Juju, o convite! Ai, que bênção que vocês voltaram. Tomara que volte todo mundo. Tinha mais de 20 pessoas, gente, na live. Gente, façam um convite, manda para os seus contatos aí, para os seus seguidores, vai chamando as pessoas para estar participando da live. Vamos lá. Vamos lá. Continua, linda. Então, e guardem o detalhe da cama, hein? Sim. Quem a Esther entrou aí? Sim, a Esther entrou, Cili? Esther Sena. Aê, Esterlândia, eu vou falar de você já, Esther, fica aí, hein? Esterlândia. Então, e guardem o detalhe da cama, gente, que é importante, tá? E como eu falei, eu era muito ligada à música, poesia, essas coisas, e na faculdade eu comecei a fazer conexões com músicos, com pessoal de rave, eu ia muito em rave, eu gostava muito de música eletrônica. Nossa, nunca me envolvi com drogas, graças a Deus. Eu sempre tive nunca gostei. De ir numa rave, nunca fui. Eu amava a menina ficar dançando até clarear o dia, era maravilhoso. Maravilhoso. E não na tem faculdade. Letra, né? Não tem letra, né? Não, tem algumas vertentes que tem. House tem, eu gostava mais de house e de techno. Tinha outras vertentes, tem outras vertentes que é mais batida, né? Que nem o drum bass é mais batida, mas o house e o techno tem letra. O house tem mais até do que o techno. Mas e eu gostava muito. Mas rave mesmo, tinha com letra também? Tinha, algumas canções tinham. É porque são várias tendas. São várias tendas. Porque os vídeos que eu assisti já na época, assim, né? Hoje, na época não tinha. Era só barulho. Eu falava, gente, o que esse povo vai fazer? Dançar muito. Eu tinha vontade de dançar. Mas assim, o legal é que não era com letra, né? Era só que... E o barulho contagia a gente. Sim. Eu gosto até hoje de música eletrônica. Muito Sim, bom. Exatamente. É bem gostoso. Eu gosto pra malhar, eu gosto pra treinar. Diga. Sim, pra treinar é básico. E eu comecei a conhecer muitos músicos, andar com o pessoal de banda, né? E entrar em contato com fã-clubes, mas eu não gostava muito de participar dos fã-clubes, mas eu gostava de ter contato com as pessoas dos fã-clubes, porque eu gostava de entrar nos camarins. E eu era doida, assim, pelos Paralamas, Kid de Abelha, Legião Urbana, Capital Inicial, e eu, ia onde eles estavam, a galera do fã-clube, para eu conseguir entrar nos camarins da vida. Mas eu achava eles muito fanáticos. Para mim era muito histérico. Apesar que eu era um pouco histérica com os Paralamas, Kid de Abelha. Sério? E Legião era um pouquinho histérica. Não imagino você na histeria. Eu era bem histérica. Com eles eu era. E com o Dinho também, o Dinho, eu amava o Dinho. Ai, meu Deus. O Dinho e o Herbert, quando eles sentavam cruzando a perna, eu achava aquilo um charme. Eu gostava muito. Eu gostava também. E o Herbert é bem inteligente, eu gostava muito dele. E gosto ainda. E eu comecei a ter muitas conexões assim com o pessoal da música, pessoal de fã-clube, que foi aí que eu conheci a minha irmã, e ela mandava fazer umas camisetas lá em Fortaleza, umas camisetas muito boas, né? E a Clícia também, ela fazia parte de um fã-clube de rock nacional, e aí eu entrei em contato, eu falei, Clícia, manda fazer umas camisetas pra mim, eu fiquei sabendo o que você faz e tal, né? Me passaram o teu contato. O pastor Rômulo fazia segurança do Capital Inicial. Sério? Olha isso, gente! Olha só! Olha só! A sua mãe tá falando que histérica mesmo era a Clícia. A Clícia era mais, era mais. A Clícia era mais. E nessas conexões, eu fiquei sabendo que tinha uma menina que fazia umas camisetas muito boas, porque naquela época era difícil a gente conseguir fazer. Ou era em São Paulo, ou era em outras cidades. Assim, aqui não tinha muito. Ou aqui a gente conseguia comprar mais pronta, não dava
para personalizar. Aí falaram, olha, essa menina personaliza, tal, me passou o contato dela, eu entrei em contato com ela. E ela falou, personaliza em Fortaleza e tal. Falei, pô, não dá pra tu, eu te mando a arte, não dá pra você mandar fazer umas camisetas pra mim, queria uma do Paralamas, eu queria uma lá, que eu tinha um blog chamado Black Style, que era de moda e tal, aí eu queria fazer uma camiseta com o nome dos Paralamas, da Legião, do Kid Abelha, enfim, de música e de moda, né? Eram as camisetas. Ela falou, mando sim e tal. A gente acabou ficando amiga. Ela falou, puta, eu amo São Paulo e tal. Ai, tu é da onde? Eu sou do Nordeste. Ai, meu, deve ser lindo e tal. Enfim, aí a gente ficou amiga e tal. E aí eu terminei a facul e entrei na pós-graduação. E a Cili, que foi? O que foi que minha mãe fala aqui? O que é que elas estão rindo aqui? O pastor deve ter impedido você de entrar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sim, sim. Não. Daquele jeito, né? Não, olha, eu acho que o Dinho eu era mais histérica ainda, viu? Eu acho que era mais isso. Com certeza o pastor. Gente, eu não fui pastor por Rômulo deve eu fico de bobeira. Não, eu acho que a minha tia Célia aqui acabou de entrar. Eu acho. Sim, e ela se juntou com a minha mãe uma vez. Ela se juntou com a minha mãe uma vez, quando eu tinha saído. Eu e a Crícia tinha saído. Nisso, eu vou chegar aí. Tá. Aí, beleza. Eu entrei para. Tava acabando a facu, eu falei, falei pra Crícia, aí, meu, como é que tu vai prestar pra quê e tal, né? Ela, eu vou prestar pra eventos, né, e tal. E eu falei assim, eu tô pensando em prestar pra moda. Aí eu falei, onde que é o teu, né? Aí ela, tem no Sul e em São Paulo. Aí eu falei assim, o meu é em São Paulo. Falei assim, meu, se tu passar aqui, né? Que legal, a gente poderia estudar, ir junto e tal, né? Aí beleza, ela acabou passando, eu passei também em São Paulo. E ela ia ficar num hotel e tal. Eu falei assim, meu, pô, calma aí que eu vou falar com a minha mãe, quem sabe ela não deixa tu ficar aqui, né? Não, que a pós é muito curta. Não, eu não vou contar tudo, sim. Não tem como eu não passar por isso. E porque a pós é muito curta, né? Eu falei assim, mãe, deixa se ele ficar aqui e tal, né? Acho que eram uns 3 ou 4 anos, não me lembro bem, né? Eu falei assim, pô, e eu tenho, porque a minha mãe e meu pai tinham muito medo, eles não queriam que eu fizesse pós em São Paulo, queriam que eu fizesse alguma coisa por aqui, que eles tinham muito medo que eu fosse sozinha, né? Porque eu saía à tarde e chegava aqui muito tarde, né? Sim. Por causa que tinha que ficar esperando o ônibus e tal. Eu falei, mãe, a menina vai ficar num hotel, ela pode ir junto comigo, né? E a gente vai junto e tal. Ela falou assim, vou orar, Juliana, vou orar. E ela foi orar. E ela foi orar. Resumindo, não vou contar detalhes, porque a Clícia vai contar o testemunho aqui, e eu acho que é uma parte importante do testemunho dela. Mas resumindo, queridos, eu ganhei uma irmã. Eu fiquei orando 3 meses para Deus falar se era para ela ficar aqui em casa, gente. Exatamente, exatamente. Eu falo, Senhor, mas Deus me dá uma resposta, biriri, bararó. Aí acontece uma coisa, pronto, já respondeu assim. Não, mas por que eu tenho que falar, Cili? Me perdoa, mas eu tenho que falar por causa do detalhe da cama. A única cama que eu gostei foi a bicama. Olha só. Deus já estava preparando. Gente, que lindo isso! O meu terceiro sonho. Sim, o meu terceiro sonho. O meu terceiro e quarto, né? Que é a faculdade após. É a faculdade após, porque para mim, a faculdade após, eu ia conseguir morar em São Paulo. Entendeu? Porque o meu sonho era morar lá. Eu falei, já tenho uma amiga para dividir o AP, né? Porque, tipo, lá era super caro o apartamento, né? E essa minha amiga da escola, a Daniela, da época da como chama, meu Deus? Do colegial, o nosso sonho era dividir um AP junto. Vamos viver de música. Aí depois, vamos ser jornalista, a gente pode escrever de música e tal, de moda e não sei o quê. A gente trabalha em alguma
em alguma empresa lá, a gente mora junto e tal, enfim, mas Deus tinha outros planos. Ela acho que está morando hoje em Portugal, se eu não me engano, e Deus acabou me dando uma irmã. Que É, lindo isso. ai, gente, Deus é bom demais, Que meu coisa Deus. Deus é linda. muito bom. E acabei indo para São Paulo, eu Ele comecei a não trabalhar esquece de na detalhes. Nisquele. Detalhe, gente, detalhe. É. A minha área, a área do meu apartamento, do apartamento que a gente comprou, era um tamanho perfeito para ter um cachorro do tamanho de um cocker. Perfeito, a gente colocou uma casinha grande para minha cachorra. Deus preparou o quarto do tamanho certo. Que E lindo aí, isso. lindo Deus de demais. detalhes, Deus de detalhes. Literalmente, literalmente. E aí eu fui trabalhar com moda. Eu fiz alguns editoriais de moda, eu trabalhei na revista Manequim também. Nossa, olha que E, lindo isso. e eu, Você e trabalhou na eu Manequim? trabalhei na Manequim um tempo. E eu cobria também uma outra revista que tinha lá, que era uma revista mais jovem de moda e música e artes, que era o ramo que eu queria seguir no jornalismo, né, de moda. E só que eu comecei a frequentar os ambientes, eu começava, porque eles me davam as matérias para fazer, eu ia cobrir, e eu comecei, porque assim, Deus, ele já estava meio que incutido no meu coração. Eu só não tinha desenvolvido ainda, porque eu não queria me entregar. Na verdade, Deus ainda não tinha me chamado por completo, né? Sim. Digamos assim, porque eu não acho que é a gente que se entrega, eu acho que é o Senhor que nos toca, é o Espírito Santo que nos toca. Porque eu não acredito que há poder em mim de eu escolher, de eu desejar Deus, né? Porque a palavra fala que nós somos maus. E Jesus fala que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ou seja, Ele tem que nos trocar para que a gente consiga enxergar, para que as vendas sejam tiradas dos nossos olhos. Aleluia. E, Gente, e ela aí vai eu não falando, dá comecei. até vontade de falar em línguas, não dá, não? Eu tô quase E eu, falando em línguas, falando, já tô quase. E eu comecei a estranhar os ambientes, eu não estava gostando do que eu estava vendo. Teve uma festa que eu Deve fui ser que eu pesado. falei, era meio pesado, o pessoal da moda era complicado, muita inveja, muita fofoca, eram ambientes muito pesados. E as festas também, que a gente tinha que cobrir, sabe? Tipo, às Uhum. vezes tinha. Hoje, a gente tá o quê? 2020. Nessa, Cili, tu lembra o ano que a gente fez pós? Foi 2000 e? Tu lembra aí? Eu Fala não me aí, lembro o Cli. ano que foi. Mas você vê, naquela época já tinha banheiro unissex, por exemplo. E Nossa! a primeira matéria que eu cobri fora, que eu fui convidada, eu fui no banheiro, quando eu saí, tipo, tinha um drag aqui, eu falei, e aquilo começou, eu comecei a estranhar, porque eu nunca tive num ambiente assim, né? Sim. E também as outras coisas, essa questão de muita inveja, né? Uhum. Passar perna aqui, passar A perna gente não ali, imagina como é que é esse é, meio. é muito complicado, é muito complicado. E também eles exploravam muito assim no sentido de você trabalha muito, entendeu? E ganha muito pouco. E aí Deus começou a direcionar para outro caminho do design gráfico, né? Uhum. Deus fez um reboliço aí na minha vida e acabei caindo num design gráfico. Deixa eu ver minha cola aqui para ver. Tá. E aí a gente, na pós e tal, aí numas férias, que eu fui para o Nordeste, fui conhecer a galera lá e tal, a família da Clícia, e os amigos, o pessoal do fã-clube, do Kid Abelha, o Danilo que tá aí, tem outro pessoal também maravilhoso, fui muito bem recebida. Gente, nordestinos são maravilhosos, que povo São lindo, que povo mesmo. gostoso, que gente São mesmo. educada, que eu chego a ficar constrangida com tanta educação e tanta É, recepção. É tipo a recepção da Lagoinha. é bem isso É tipo mesmo. Nordeste, entendeu? É É tipo bem isso. Nordeste. E Deus me deu essa irmã maravilhosa que
muito mais do que eu merecia, muito mais do que eu pedi para ele, né? Que hoje é junto com a minha mãe aí minha melhor amiga, que sabe os meus defeitos, me corrige também Que nos como, conhece do apesar de ser avesso, né? literalmente me conhece do avesso e já segurou muitos baques meu aí também, né? Puxa a minha orelha também, né? Que eu sempre falo para ela e para minha mãe, eu falo assim, ó, se vocês acham que eu tô errada em alguma coisa, se não for vocês me falando, se não for vocês, né, puxando minha orelha, quem é que vai puxar, né? Porque as Verdade, pessoas não têm coragem de chegar na gente ou não tem jeito, né? verdade. Mas elas duas são o melhor presente que Deus me deu. Ai, E que eu lindo costumo falar isso. que quem tem a Clice e minha mãe como amigas tem um grande tesouro. Tem Eu um grande tenho, tesouro na vida, eu tenho, com certeza. eu tenho a Clícia E você e também, eu tenho ainda a Juliana, né? nossa. Eu tenho, olha, Eu costumo falar isso. Ainda, às vezes eu falo para elas assim, né? Elas falam que eu falo isso porque só porque a gente é família. Eu falo, não, eu não falo isso porque a gente é família, porque eu não falo nada que eu não acredite. Eu não falo nada para puxar saco, eu falo o que realmente acredito. E eu vivo falando para elas, você também, Dan, com certeza. O Danilo, gente, o Danilo, vocês têm que conhecer o Danilo. Em nome de Jesus, Kelly, um dia você vai fazer a live do testemunho com o Danilo. Ele é uma faço. pessoa maravilhosa, uma Danilo, me figura. Você chama no conversa com ele, direct. Tô você falando conversa. sério. O que foi que ela falou aí? Que, não, que eu tô falando, Danilo, pra já logo me chamar no Aí direct o pra André marcar. também, o André é maravilhoso, fez Eu parte do também. início Olha, da André, minha vem, me conversão chama no direct. também. Vamos Isso, conversar sobre André, essa conta live pra ela o aí. teu testemunho. Conta pra ela, André. Também o Vamos testemunho do contar. André é bem bonito. E eu vivo pentelhando elas falando, olha, eu tenho pena de quem não é amiga de vocês, viu? E eu tenho sorte de ser, de Deus ter me colocado essas pessoas maravilhosas na minha vida. E hoje eu não tenho só uma irmã, né? Mas eu tenho uma família de irmãos. Né? Olha que coisa maravilhosa. É E verdade, aí, tem mesmo. nas férias, para chegar nos finalmente aqui da conversão, eu fui Tá. passar umas férias lá no Nordeste e Deus, eu estava sentada vendo TV e eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando para mim, Juliana, quando você chegou a hora, quando você voltar, você vai negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. E eu falei, Clícia, tu não vai acreditar, meu, tu não vai achar que eu sou louca. O Espírito Santo falou para eu ir para a igreja quando eu voltar. Aí eu comecei a chorar e tá, falei, meu Deus, e não sei o quê. E aí, quando a gente voltou, eu ainda não fui direto. E minha mãe sempre chamava a gente, sempre convidava e tal. Amanhã eu vou, semana que vem eu vou. E nunca ia, nunca chegava. E aí a minha mãe usou a estratégia da Esther, porque a gente gosta muito de criança, né? A gente é apaixonado por criança. Sim, E o lá Cauê sabe disso. coisa linda. O Cauê E sabe. na igreja que a minha mãe congregou, na Formosa de Cristo, a filha dos pastores, a coisa mais linda do mundo, menina. Uma bochecha desse tamanho, um sorriso maravilhoso, um cabelo Gostoso lindo. isso. Ficava até as tantas da madrugada, depois das vigílias lá, para lavar a igreja Olha. toda. É uma fofa, uma fofa. E aí minha mãe falou para Esther chamar a gente para ir lá para levar a cachorra, para ela conhecer. E nessa, quando eu ia passear com a Vidinha, eu levava a cachorra na porta da igreja, a gente levava lá. E aí eu e a Cília ficava conversando lá com a Esther e tal, batendo um papo. Gente, ela era pequena, mas sabe a Maísa do Silvio Sim, Santos? Era tipo a sim. Esther. A Esther era que nem a Maísa. Nossa! Ela era daquele jeito, tipo a Maísa. E aí a gente Espertona. começou. E total, total. E aí, também, querida, amo sua vida. Hoje, gente, tá maior do que eu, uma moçona linda também. E aí, até que um belo dia, minha mãe me convidou para ir, né? E aí eu fui. E aí entreguei minha vida ao Senhor. E ali eu falei, Senhor, eis-me aqui.
Eu me derramo aos teus pés, eu vou derramar minha vida aos teus pés, eu quero que a minha vida seja para te glorificar, eu quero ser um pequeno Cristo nessa terra, né? Eu quero Sim. poder te honrar, honrar teu sacrifício. Mas mesmo no início ainda não era muito convertida ainda, entendeu? Ia, mas não era tanto assim, né? Porque a gente de início não tem tanta consciência. A gente sabe, a gente se arrepende, mas não tem tanta consciência, né? E Mas ali com o tempo. O que você. Tudo bem, você foi para a igreja quando você chegou, é isso? Isso. Não, não, Então, foi depois de um tempinho. foi depois de um Acho tempinho que ainda. não foi direto, não foi direto. Certo. Aí você já estava com quantos anos? Ali foi em 2000 e acho que foi 2007. Mãe, Cília, foi 2007, 2008? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Se tem 15 anos, façam as contas aí. Aí, 2005. 2005, 2006? fala aí, Cli. Foi em 2005, a Clícia falou. 2005, pronto, foi 2005. Isso. E você fala igual o pessoal do Norte. Pronto. O pessoal do Norte fala pronto. É que eles falam. E Nordeste também. Nordeste, verdade. Eu falo Norte que minha mãe é do Norte. Aí, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Então, foi em 2005. 2005. Aí, isso quando você se entregou mesmo. Isso, exatamente. Foi. Aí você tá falando pra mim que você ficou ali mais ou menos tudo bem, né? Que no início, entendeu? No início não era tão comprometida, depois que eu fui me comprometendo então, mais, né? O seu comprometimento era o quê? Ir à igreja, ir até lá, ou realmente você não tinha ainda... Eu ainda, por exemplo, não praticava muito a oração, a leitura bíblica. Foi depois de uns meses que eu comecei a realmente entrar no eixo, né? Meses, porque eu ouvia muito só música. Eu ficava ouvindo música, porque quando eu me converti, eu cheguei nos meus amigos que eram músicos e tal, falei, vocês conhecem alguns cantores gospels bons? Porque eu achava tudo muito ruim, eu não gostava. Eu achava a musicalidade péssima, eu achava as letras muito ruins. Você falou isso pra eu mim, achava, foi uma eu achava pra caramba, né? Eu achava os encates dos CDs muito feios, eu achava tudo muito ruim. Eu falei, não é possível, deve ter alguma coisa boa no meio cristão que se dê para ouvir, né? E aí um amigo meu, que era músico, me indicou um programa chamado Soul Sick. Falei, caramba, e eu descobri um mundo ali de música gospel maravilhoso. Aí jazz gospel. Isso te facilitou de estar mais. Certo, fora a música... e de conhecer mais também, né? Fora a música, que era o que você... Porque acabava ouvindo música secular, isso não tem problema nenhum, mas você acabava ouvindo mais ainda, né? Por não ter ainda o louvor. Tá, fora a música, o que é que te distanciava ainda das coisas de Deus? Não era que me distanciava, assim, era que a gente não tem muito comprometimento no sentido mesmo de disciplina espiritual, né? De você, por exemplo, acordar e já orar, né? De você acordar e já orar, de você fazer um devocional, tirar um tempo do seu dia para ler a Bíblia, para estudar, final de semana estudar, né? Então, o que acontece no início, eu me envolvia muito com as coisas da igreja e não tinha muita disciplina espiritual. Entendeu? Então, porque eu também fui assim. Ficar fazendo um monte de coisa, exatamente. E o básico que você tem que fazer, né? Que é orar bastante, ler bastante, não é feito. Na minha adolescência, eu fazia do grupo de dança, mas nem orava, nem... Pois é, exatamente. Então é um erro que a gente acaba cometendo e não cometam esse erro, porque senão o teu relacionamento com Deus precisa começar a se encaixar, você precisa começar a conhecer aquele que você diz que ama, né? Porque se a palavra de Deus é o único caminho para a gente conhecer os anseios de Deus para nós, né? Para a gente entender o nosso propósito nesse mundo e para a gente se relacionar com ele, não tem outro caminho. Juju, André Luiz, quem é André Luiz na sua família? Seu primo?
Não, o André é um amigo nosso que ele também fez parte dessa primeira igreja que eu congreguei, que Vou é a nele. igreja dos pais da Esther, do pastor Ah, Couto tá. maravilhoso, da pastora Eliana maravilhosa, que cuidaram muito bem de nós. E que foi também onde eu conheci a Jéssica. O Eu congreguei André. com a Jéssica nessa igreja. Ah, ela queria muito que você falasse dela. Ela falou, fala de mim Sim, ainda não também. cheguei lá, calma. Ó, o André Luiz, ele falou assim, ela também fez parte do louvor, que ela tem uma grande voz também, e depois entrou para a rádio. A Clícia falou, Kelly, ela esqueceu de citar na rádio que tinha na igreja, da rádio que tinha na igreja, logo no início, quando nos convertemos. Sim, sim. Então, aí eu comecei, como eu sempre amei música, e o meu sonho era viver de música, o meu sonho era cantar, né? E os pais da Esther, o pastor Couto e a Eliana, A o que Clícia, foi? a Clícia tá feliz agora, minha filha? E Eu não eles aguento deram essa Clícia. E eles deram oportunidade de eu adorar a Deus, né, com canções e tal. E ali começou meu ministério, né? E a gente participou de uma rádio também lá. E ali foi onde começou, onde eu fui muito bem recebida. A Jéssica e a família dela, a família Globo, também maravilhosos, sempre muito carinhosos com a gente, muitos churrascos. O André é uma figura, um querido amigo, sempre sorrindo. E foi muito bom o início da minha conversão. Que lindo E teve uma isso. vez que um pastor foi pregar lá, eu lembrei disso hoje, quando eu estava me arrumando, e uma vez um pastor chamado Pastor Aires. E Olha. ele uma vez foi pregar lá, a gente tinha acabado de louvar, eu, a Clícia e a Jéssica. E ele falou assim para mim, quando ele terminou, quando a gente terminou de louvar. Fica você que eu quero falar com você. Aí ele apontou para mim e falou assim: você pode até louvar a Deus, mas o teu ministério é a palavra. Eu fiquei doida, né? Eu fiquei doida. Eu imagino. Eu fiquei doida, né? Você no Queria amor, viver disso, né? Não, que o meu sonho era viver de música, né? Meu sonho era sim. viver da música, né? A sua tia falou Eu pastor queria com dom profético. Não, e realmente, assim, o André exagerou um pouco. Eu não tenho uma grande voz, não. Eu sou mais, eu acredito que eu sou mais ministra. Não é o que sua mãe fala, porque a sua mãe falou assim: Não, não olha, tenho. Não, não é porque é A minha Clícia filha. é o dom da Clícia, o dom da Jéssica, do André, mas da Esther também, mas não é o meu, não é o meu. Porém, eu amo Ai, música, eu amo amo compor, cantar, amo eu amo. escrever, amo cantar, normal, todo mundo gosta, né? É. Mas dom para Negócio de escrever eu tenho. mas você Eu tenho gostar da mais dom para coisa, escrever do né? que para cantar. Eu Mas falo, você olha, falou eu e garanto que a cantou, minha voz é menina. melhor do que. Eu vivia falando assim. Eu falei, gente, se a moça do Pato Fu pode ser cantora, eu posso ser também, não é Não, possível. gente, Eu falava, não é possível. Ou o Arnaldo Antunes, eu vivia falando isso também. Se o Arnaldo com Antunes pode ser certeza. cantor, eu posso ser, não é possível. E eu me Com apegava certeza. nisso, né? Eu me E apegava eu, nisso. não, E eu o também me Ebert apego também, vai. nisso. O Ebert Nossa, desafinava o pra Ebert, caramba, né? total, Não. total. Há um tempo Toda atrás, música, principalmente ao vivo, né? Ele há uns desafinava 4 pra anos caramba. atrás, eu fui no show dele com o Thiago aqui no Mendes, muito bonito o Aham, show, muito bonito mesmo. aham. E ao vivaço, aquela coisa toda. Nossa, mas ele desafinou do. Eu falei, tá bom, a gente já Então, eu sabia sou que isso ia tipo o Herbert na acontecer. vida, entendeu? Que mesmo desafinando queria cantar, entendeu? E faz Mas, sucesso. Eu me e apego com. nele. Eu me apego Sim, nele. mais ou menos. Mas hoje eu já estou desapegada, hoje eu já sei qual é o meu propósito, eu já sei qual é o meu chamado. E isso veio se confirmando com o tempo e também refletindo sobre tudo que Deus fez eu passar, tudo que Deus permitiu que eu passasse e o relacionamento assim que eu tinha com a palavra, mesmo que sendo esporádico, e também o início dessa história espiritual que foi com a senhora lá da igreja adventista, eu sempre e no início da conversão, onde tinha estudo, eu corria para lá. Minha tia que vivia indo nas igrejas assim que tinha estudo, eu corria com ela.
Eu Eu ia junto. E gosto ela muito congregou também. numa igreja também que tinha muito estudo. Então eu vivia muito lá. E eu gostava muito, né? E aí, só que eu considero que realmente, eu tive uma conversão de mente no sentido teológico, quando eu conheci a teologia reformada. Eu Ah, estava com um sim. bichinho aqui me incomodando, e tinha coisas que eu lia na palavra e que Nossa, eu ouvia nas pregações, eu falava, tremendo não, isso que você falou. tem alguma coisa errada. Isso que eles estão falando não está batendo, não batia para mim. E uma vez eu conversando, final do culto, sempre ficava conversando muito com o meu pastor, ficava tirando dúvidas com ele, quando eu congreguei na Vida Nova, o pastor André. E aí uma vez ele falou, não, teu pai ainda não foi e tal, porque ele não quer. Eu falei assim, mas como não quer? A Bíblia fala que um cego não pode guiar a si mesmo. Sim. Então, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que tira as vendas dos nossos olhos, que a gente não tem poder para isso. Eu não tenho poder de decisão, né? Jesus, o que ele fala na palavra? Ele fala, aqueles que o meu Pai trouxer para mim. Não somos nós que vamos... A gente vive cantando isso na igreja, só que as pessoas, Não elas sabe. cantam uma coisa e falam outra. Elas falam, eu Exatamente. escolhi Deus. Elas falam, eu escolhi Deus. Só que nas canções elas falam, Deus me escolheu. É verdade. Dá para entender? A gente não escolhe Deus. A Bíblia fala que Deus nos escolheu, né? Nós somos escolhidos, raça eleita, né? Povo escolhido de Deus. Eu falo que a palavra de Deus começou a fazer, a palavra de Deus começou a fazer sentido para mim a partir do momento que eu conheci o pastor Augusto Nicodemos. Sim, você usou uma expressão muito melhor que a minha. Começou a fazer mais sentido para mim, porque eu já cria na teologia reformada, mas eu não sabia que era um nome. Clícia, não dá! Não aguento. Já tá falando em línguas, né, minha filha? E justamente o que você falou começou a fazer sentido. E quando eu me converti, quando eu entendi o sacrifício que Deus fez por mim, quando eu entendi o que o Pai, como o Pai desejou ter a minha vida do lado dele, a paternidade, a deficiência da paternidade emocional terrena, comecei a ficar suprida pela paternidade celestial. Entendeu? Eu comecei a Amém. ser suprida pelo meu Pai celestial. Muita Entendeu? coisa. Aí que começa Na minha as parte mudanças. emocional. E aí Impressionante. começou. Eu comecei a ler a palavra, comecei a orar mais. É E Deus impressionante. começou a me curar, né? Tem uma frase do Agostinho que eu gosto muito. Ele fala: Senhor, tu feriste o meu coração com a tua palavra. É, isso E mesmo. por isso eu te amei. Deus me feriu. Deus fez primeiro eu enxergar quem eu era, para que eu entendesse que eu era pecadora, para que eu entendesse que eu não era uma pessoa Isso mesmo. boazinha, né? Que assim como todos merecem o inferno, eu também merecia um inferno, né? Porém, ele, na infinita misericórdia dele, me salvou, né? Aleluias. Olhou para mim, Aleluias. né? E derramou a graça dele na minha vida. Ele E a nos minha alma começou a escolheu. ser curada através da palavra. Quando eu comecei a entender como eu era amada, como eu comecei a entender que a minha vida tinha um propósito e um sentido nessa terra. E eu Parou comecei a aquelas ser curada perguntas, da né? O minha que que eu, alma. o que que eu tô fazendo Parou, aqui? Quem sou eu? parou, eu me encontrei, eu entendi que a gente não veio a passeio, eu entendi que a minha vida tem um propósito para outras vidas nessa terra, eu entendi que eu era importante para Deus, que eu era valiosa nas mãos do Senhor e para Ele, E né? quando a E a gente minha começa a alma começou entender, a ser curada. e quando a gente começa a entender que a gente é só peregrino nessa terra, eu acho que ali, isso Exatamente. para mim, Sim, a gente se desapega de muita coisa, nossa, aí pronto, né? aí acabou. Sim, Até a gente mesmo se de desapega muito. sentimentos.
por pessoas que a gente faz essa troca, né? A gente ama mais outra pessoa do que Exatamente. a gente mesmo, né? E começa, ou busca outra pessoa para se completo, né? Exatamente. E não, tá tudo errado, tá? Olha, eu tô toda Exatamente. tá tudo errado. Você Exatamente. se apega ao ponto de falar assim, nossa, isso daqui para mim não tem mais valor. Né? Exatamente. E Deus começou a ser esse complemento. Deus, aquele buraco que eu tinha dentro de mim, ele preencheu, ele completou. E eu comecei a me sentir plena. Eu comecei a viver aquele versículo que fale: ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu comecei a me amar. Porque eu comecei a entender como eu era valorosa para o Senhor, como eu era valiosa, como eu poderia ser uma mulher que poderia exalar um amor de Cristo, que eu poderia exalar a sabedoria dele, né? E se eu tivesse uma disciplina, um caminho, se eu buscar essa santidade dele, né, ter uma vida santa, ter uma vida reta, enfim, é claro que ele que nos santifica, ele que permite que a gente tenha atitudes melhores, porque se Deus tira a mão da nossa vida, a gente acaba literalmente voltando a ser o que era e muito pior. Renúncia, né? Mas pastora Cássia, renúncia. Renúncia é a palavra certa. Eu renunciei os meus sonhos, eu renunciei a minha vontade de morar em São Paulo a qualquer preço entre aspas, assim, né? Tipo, eu quero o que eu quero e acabou, né? Eu comecei a falar, Senhor, mas demorou um pouquinho ainda, porque essa questão de São Paulo, porque eu amo muito São Paulo, né? Amo muito, amo muito. É assim mesmo, engraçado isso, né? Que a gente se apega nessas coisas, né? Eu amo muito, é uma cidade que eu tenho paixão. É uma cidade que eu tenho paixão. E então o Senhor, eu falei, Deus, eu vou colocar minha vida nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser da minha vida. E Deus tinha outros planos para mim. Né? Eu fiz jornalismo, eu fiz pós em moda, mas Deus tinha outros planos para mim. Acabei na área de design gráfico, né? E hoje eu trabalho com design gráfico, com marketing digital. E o Senhor, ele literalmente, toda aquela tristeza que eu tinha, eu falei, Senhor, toma, pega o meu coração, quebra ele em pedacinhos e me faz de novo. Me faz de novo porque eu entendo, tem uma passagem que o Senhor fala, que Jesus, ele fala o quê? Crê em mim, né? E do teu interior fluirão rios de águas vivas. Eu falei, Jesus, eu quero vivenciar esse versículo. Eu quero que do meu interior exale o teu poder. Eu quero falar e as pessoas sentirem vontade de te amar. Sabe quando eu leio os livros do John Piper? Quando eu leio o John Piper, eu falo, Deus, esse homem faz eu te amar mais ainda. Sim. Eu fico emocionada, gente, emocionada quando eu leio ele. É maravilhoso demais. Então, assim, gente, vejam só. Né? A gente lê e dá vontade de realmente praticar aquilo. Exatamente. Né? Faz com que eu ame mais, né, ele. E aí acabou que eu mudei de igreja, né? Acabei mudando de igreja e nessa segunda igreja que eu frequentei, um pastor de lá falou, eu estava numa reunião de empresários e um pastor de lá falou assim, abençoa aquele casal que eles vão te abençoar. E aí eu fui conversar, ele falou assim, eles querem fazer site, abençoa eles que eles vão te abençoar. Aí eu comecei a conversar com eles e tal, e que foi com o Sérgio e com a Lourdes, pessoas muito usadas por Deus, pessoas maravilhosas que Deus colocou na nossa vida, e uma família linda, a família Lara, e através da vida deles que a gente conseguiu o nosso escritório lá no Canal 2. Tudo na faixa, a gente nunca pagou nada, escritório na Avenida, no Canal 2, a gente não pagou água, a gente não pagou luz, a gente não pagou internet. Olha isso. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente nunca deu R$1. Eles nunca quiseram de nós, porque eles gostaram da nossa
conduta com eles, achou que a gente foi muito profissional na questão do serviço, né, do site e tal. Ai, A que Clícia, eu vou lindo. deixar para a Clícia falar. A Ju tá aqui, a Julianinha. Já falei de você, Ju, minha amiga de infância aqui, que foi também um porto seguro para minha Que alma. coisa Em linda. dias de tristeza, eu ria muito com ela e ainda dou muita Tão risada. gostoso isso. Fez uma família linda, junto com o Flávio, 2 filhos lindos e tá vindo o terceiro aí. E ali começou uma outra história, né? Deus começou a mudar, né, a minha vida literalmente, né? Ali já deu um outro salto, né? E aí eu conheci a teologia reformada e o Senhor começou a fazer um outro rebuliço na minha vida. Eu falei, Aí que meu começa Deus, mesmo. o que é isso? O que é isso? Quando a gente acha que acabou, Quando não, eu comecei a ver, eu comecei a ouvir o Augustus Nicodemos, aí Deus me levou, porque. E olha só como é que foi. eu já mandei, Deus Ju, já eu já estava. mandei uma mensagem para ele. Eu já mandei uma mensagem para o pastor Augustus Nicodemos. Eu tive que mandar uma mensagem para ele. Eu tive que falar. Passou depois que eu conheci. Foi porque através dele que eu fui conhecer a fé reformada. Através que eu conheci o Senhor, que eu comecei a entender a minha vida espiritual, física, tudo mesmo. Fez um rebuliço, que foi aí que tanto que aconteceu que eu saí de uma igreja, fui para outra. Sim. Tudo. Falei, o que está acontecendo aqui? Não, é que sabe o que é? Ele não me respondeu, mas eu imagino a resposta. Sabe o que é? Que agora você está vivendo a palavra. porque tudo a que palavra. Antes, realmente você estava vivendo, conheço Jesus, mas não, agora você está vivendo. Não, e sai um peso da nossa vida, porque quando você descobre, porque o que eu ouvia muito, se isso ainda não aconteceu na tua vida, é porque tem brecha. E se teu pai ainda não foi para a igreja, é porque tu tem brecha, né? Quando eu entendi que não sou eu que levo, é Deus que leva. A né? Jéssica tá falando que se converteu no Burger King. Eu lembro desse dia. A Jéssica me ligando no dia seguinte. A Jéssica tem que contar esse testemunho aqui. Você já sabia disso? Não, e quando eu descobri que a gente não perde a salvação, eu falei, meu Deus, como que eu nunca enxerguei isso na Bíblia? Nem eu sempre pensava, eu pequei, não tô mais. Agora que eu bem, tô. Não, tira nome de Juliana, coloca nome de Juliana, bota nome, tira nome, bota nome no livro da vida, tira nome do livro da vida. Gente, Deus não brinca. Até porque a palavra fala que o nosso nome já está no livro da vida. Sim. Que Deus não vai escrever, ele já está. Exatamente. Então, assim, para mim, eu considero que foi uma segunda conversão. A primeira começou lá em 2005, né? E a segunda começou deixa eu ver, 5 anos e meio atrás, mais ou menos, 6 anos atrás. Então, para mim foi um rebuliço na minha vida. Ali eu passei a amar muito mais a Deus, passei a entender muito mais a palavra. Amém. E eu entendi que quando eu falei lá no início que eu achava que Deus não me respondia, que Deus não me ouvia, Sim. Eu entendi que Deus sempre me ouviu, eu entendi que Deus sempre me amou. É que ele, na verdade, estava forjando o meu caráter, ele estava forjando a minha alma, forjando o meu espírito, para eu ter a força que eu tenho hoje, para eu ter o caráter Sim. que eu tenho hoje, para eu ter o emocional forte que eu tenho hoje, né? Não vou dizer que eu ainda estou antifrágil, talvez eu já esteja perto de chegar lá. Mas Sim. É o que eu falo, eu quero chegar naquele espírito do apóstolo Paulo, onde ele está preso, e ele fala assim, irmãos, Nossa. Até a minha prisão contribui para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Então, eu quero sempre poder falar, né? Feliz, Aquilo porque ele era contente. Mim... Exatamente. É uma das passagens mais lindas que eu acho. Então, irmãos, hoje... Apesar de toda a tristeza que eu vivi na infância e na adolescência, hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou uma pessoa plena. Hoje eu sou uma pessoa contente. Hoje eu sou uma pessoa satisfeita na presença do Senhor. Hoje o Espírito Santo
do Senhor, mudou a minha vida, transformou a minha história e ainda vai continuar. Transformou minha mãe, transformou minha irmã, me transformou, vai transformar o meu pai. E eu creio que outras pessoas da família vão também. E Deus pode transformar a tua família, Kelly. E não só pode, mas Ele vai transformar a tua família. Continua dando testemunho de caráter, de vida, de mãe, Aleluia! de esposa. E pais, dê testemunho. Maridos, a melhor coisa que vocês podem fazer para os seus filhos é amar a vossa esposa, porque o teu filho vai olhar e ele vai sentir o amor que exala de vocês. Esposa, ame o seu marido, respeite. Pais, dê exemplo para os seus filhos, porque vocês não têm noção de como o exemplo de vocês afeta a nossa vida. Amém, queridos? E creia, o seu filho ele pode vir, porque eu fui, minha mãe batalhou por mim, minha mãe orou por mim, minha mãe chorou por mim, minha mãe deu muito exemplo, e isso sempre influenciou na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas atitudes. Então, tenho certeza que vocês podem achar que não está acontecendo nada, mas isso fica na nossa cabeça. A gente se lembra de vocês, de cada oração, de cada choro, a gente se lembra. E quando a gente se converte, a gente honra vocês. Amém? Glória a Deus, eu ia Creiam. falar isso. Minha tia também, que intercedeu muito por mim. Ia falar, a minha tia entrou aqui com a minha mãe, uma vez eu saí, eu tinha um monte de flyer grudado, flyer de música eletrônica grudado na minha parede, e pôster do Capital Inicial, do Kid de Abelha, do Paralamas, tudo aqui na minha parede. E aí um dia eu cheguei aqui, não tinha mais nada, minha mãe e minha tia, as duas crentes, minha tia já tinha se convertido. Kelly, chama minha tia para contar o testemunho dela é tremendo também. Tua tia, jogamos chama tudo. Ela jogamos pegou, arrancou tudo da minha parede. Tu imagina as minhas coisas de música, tudo na parede. Eu sempre colecionei flyer, desde pequena. Eu cheguei em casa, não tinha mais nada. Minha mãe e minha tia olharam para mim, e eu não era cristã na época, né? Olha. Elas olharam para mim, apontaram o dedo e falaram assim, tu não vai falar nada. Tinha um monte de demônio na tua parede, a gente arrancou tudo isso daqui. Minha filha, fiquei pianinho. Você imagina, duas crentes do sapatinho de fogo apontando o dedo para mim. Não. Não tinha como falar nada, né? Não tinha como falar nada. Eu realmente não falaria, mas eu ajudava a rasgar mais. Não, mas eu fiquei muito brava, meu Deus do céu, muito brava. Mas vejam, gente, meus 6 sonhos, Deus me deu tudo. O sexto, que era morar em São Paulo e viver da música e da moda, ele tinha planos maiores. Mas os outros, Deus foi maravilhoso, maravilhoso. Eu peço muito pouco para Ele, porque Deus, Ele é bom demais. Eu tenho mais do que eu mereço. Ai, que lindo, Juju. Eu ia falar isso. O que é que você tem para falar para o pessoal que está aqui te escutando? E você deu aí a resposta já de continuar orando, de continuar firme, de dar o exemplo. Aqui em casa, eu fiz essa pergunta, né? Eu cheguei para a Sara e falei, filha, você vê Jesus na vida da mamãe? Você me reconhece como uma mulher de Deus? Ela falou, com certeza, mãe. Eu vejo a senhora, na verdade, é a minha referência. Ela falou isso para mim. Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz que ela me respondeu, ainda que ela tenha me respondido com medo, porque eu estava com o chinelo na mão. Mas, brincadeira. Eu conversei com eles, porque eu não queria, apesar que a gente aqui em casa, uma vez ela me mandou um meme, que era assim, minha mãe na igreja, minha mãe dentro de casa. E eu falei, a mamãe, ela total, mãe, a senhora é total. Aqui arruma seu quarto. Aí eu tento dar. Mas é normal de mãe, normal de mãe. É normal de mãe. Até minha irmã, Juliana, arruma a cama. A gente vai dormir à noite. Pô, eu vou dormir, pô. Não, eu tô brincando. Às vezes ela fala, às vezes é porque às vezes já acordo, já vou tomar banho, já vou trabalhar, né? E aí, tipo, vai ficando pra depois. Sim. Mas brincadeiras à parte,
queridos, não percam a esperança de ver os seus filhos na presença do Senhor, que ninguém mais do que Deus tem interesse em ver o bem-estar do seu filho, em ver o seu filho na presença do Senhor, mas fazer a diferença em casa conta muito, orar conta muito, não forçar o seu filho conta muito, que eu nunca fui forçada, eu sempre tive liberdade, né? E até porque não adianta forçar. Se o Espírito Santo não tocar, ele não vai. Mas o convite pode fazer, né? Não, eu tô perguntando. Pode fazer. Minha mãe fazia muito. Minha mãe fazia muito. A Sara fez 18 anos e agora ela tá saindo. Quer dizer, agora com a pandemia não. Mas a gente falou assim, ó, é o seguinte, eu deixo você sair, eu deixo você fazer suas coisas. E ela não faz nada demais. Mas, enfim, falei, só que domingo é dia de culto. Domingo eu gostaria que você fosse comigo. Fim de papo. Entendeu? Eu não tô obrigando, mas eu tô. Se ela não quer que eu deixe ela sair e tudo mais, tudo bem. Perfeito, eu vou deixar. Fez 18 anos, tá aí conhecendo um monte de coisa. Agora você vai pra igreja. É porque ela ainda é nova, né? Ela ainda é nova. Mas quando eu era menor, eu também ia, né? Porque chamava, ou, né? Não, você vai e tal, tem que ir. Eu ia também. Sim, mas isso. Depois é diferente, né? A Sara depois quando a gente fica mais velha. na igreja, né? A Sara nasceu. Sim, é verdade. Ela falou pra mim, mamãe, eu já conheço tudo, já começou a hora que começa, a hora que termina, o que o pastor vai falar, o que vai tocar, eu já conheço tudo, agora eu quero sair. Foi muito difícil ouvir. Então, ótimo você tá falando isso pra mim, porque às vezes eu tenho vontade de falar, não, você vai, sabe? Mas não posso. Não força, porque não é por força, é o Espírito Santo que toca, porque ela pode ser tocada através de algo que alguma amiga fale. Eu não estava de férias? Eu estava de férias. Lá no Nordeste, sentada no sofá, vendo TV. O Espírito Santo veio e falou comigo. Primeira vez e única que eu ouvi a voz de Deus audível. Nunca mais aconteceu isso, de eu ouvir audível. Eu ouço audível pela palavra. Mas... Aqui aqui a gente tá conversando, né? A gente realmente é uma delícia. Eu amo a live do testemunho, porque vira uma conversa mesmo. Eu vou até falar uma particularidade da minha filha e vou explanar isso, mas é porque foi muito curioso. Desculpa o que eu vou falar, gente. Não vai falar, ai, nossa, credo, pelo amor de Deus. A Sara, Juju, falou pra mim que quando ela não tem costume de beber e biriri bororó, que uma vez ela foi beber vinho com os amigos e que ela falou assim, que ela foi repreendida pelas pessoas que estavam perto dela, porque ela falou, mãe, quando eu bebo um pouquinho mais, eu começo a falar da palavra, eu começo a pregar para os meus amigos. Falou, Deus usa como quer, né? Comigo? Como ele quiser. Ela falou, mãe, é só eu beber que eu começo a falar da palavra de Deus, porque o Senhor, eu falei, gente... Aí você imagina sem beber, né? Não aí você imagina sem beber, o que Deus não vai fazer. Eu falei, né? Cara, não me conta isso não, filho. Eu não sabia se eu ficava feliz. Eu não sabia se eu ficava triste. E agora? Mas o Senhor... Deus, a gente tem que entender que os caminhos do Senhor, a gente não entende, né? Às vezes a gente não entende na hora, mas a gente entende depois, né? A gente tem que confiar que Ele é soberano. A gente tem que confiar nas promessas que Ele fez para a nossa vida. A gente tem que permanecer renovando a nossa fé para que a gente não venha desfalecer, porque a vida em geral, tudo contribui para a gente não ser uma pessoa contente, para a gente ser murmurador, para a gente não ter fé, para a gente odiar, para a gente invejar, tudo contribui. Se você abrir o UOL, vai te trazer isso. Se você ligar no jornal, vai te trazer isso. Tudo contribui para que você não tenha os princípios, os valores e o fruto do Espírito.
Então, quando você compreende que Deus é soberano e que o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele vai fazer na tua Eu tomo família, posse, em não nome de tem, Jesus. não tem faculdade, não tem amigos, não tem ninguém que pare o que Deus tem determinado desde a fundação do tempo, dos séculos, do mundo. Não tem nada que mude o que Deus tem determinado para a nossa vida. Eu tô aqui, Amém. minha mãe tá aqui. Olha só, Deus trouxe a minha irmã de outro estado para transformar a vida dela, para dar para ela um novo começo, uma nova vida, né? Você tem uma história também, a gente já ouviu outras histórias aqui, né, da minha mãe, da Renata, da Regina, da Tamires, da Gé, né? Então, tantos novos começos, né? O Senhor, ele sempre tem um novo começo para a nossa vida, É sempre. tremendo. Cada amanhecer é um Ah, novo eu amo começo, isso. queridos. Eu amo. O choro Verdade. pode durar uma noite, mas a alegria vem quando o sol da justiça nasce. A cada manhã as misericórdias A se cada renovam. manhã. Amém. Glória a Amém. Deus. E é Aleluia. isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por Gente, tamanha bondade, tamanho amor. Deus que é bom. tremenda essa live. Que Obrigada aí por ter tremendo. Que cedido tanto tremendo. tempo Ai, da que sua eu falei live. aqui. Desculpa ter explodido aí, né? Não, Porque é não, tanta não. coisa. A gente E ficaria. eu Olha, tentei não tinha invadir 20 seu pessoas. testemunho, Cili. Tentei, mas não deu. Deu invadir só um pouquinho. Eu da minha mãe também. Eu nem sabia que ela ia contar outro testemunho. Vai. Sabe o que eu queria pedir para vocês aqui? Por favor, para me ajudar. Gente, eu vou fazer uma postagem agora com a Ju. Vou tirar uma foto aqui com ela, a gente sorrindo, bonitinho, e vou postar. Eu gostaria que vocês colocassem lá nos comentários o que vocês acharam da live, se vocês gostaram. E também fazer o convite, né? Lá no. A gente tem bastante gente aqui da Lagoinha Santos. De vocês também, vou também Amém, postar tia. lá. Também te amo, querida. De vocês darem lá o Maravilhosa. testemunho. Gente, olha, na próxima sexta-feira, quando tiver... A próxima sexta-feira não vai ter, mas... quando tiver, vão lá. Me ajudem, gente. Porque é bem... Não vai ter por viu? Olha quê? quanto tempo a gente ficou aqui. Então, da Juliana foi hoje, né? Dia 26. Da Clícia é 10/7. Não vai ter porque tem uma surpresinha aí acontecendo. Bom, Entendi. vamos lá. A Regina, então, ó, Clícia, dia 10/7. Agora eu tô toda assim, minha filha. Ai, novos projetos. Clícia, 10/7. Oi, Veroca. Obrigada, querida. Amo sua vida. Regina, 24/7. Regina vai contar de novo o testemunho. Vai terminar a live 2 minutos. Amém. E o João, o meu Amém. Tia, já missionário, marca com ela, tia. Quero ouvir seu testemunho de novo. o meu irmão da escola de missões, ele também, ele falou que eu quero dar um testemunho. Eu falei, mas é óbvio. Então, dia 31/7 vai ser lindo. E, Clícia, vai ter um momento de adoração bem justamente na sua live, mas eu não vou contar agora. Obrigada, Diana. Diana! Esperança, renovem. Renovem a fé aí. de vocês Me diariamente, queridos. Beijo, amados. Tamires, Veroca, Regina, Titia, Fê, Tamires, André, Dan, Daiane, Esther, Daiane. André, cadê quem mais aqui? Pastora Cássia, Pastora Renata, Gé, Mamãe, Maninha, Daiane Manga, Pastor Rômulo, obrigada, querido. É isso aí, galera. Muito obrigada por vocês terem ficado até agora aqui com a gente. Foi bênção. Quem ficou, recebeu. Eu recebi, eu estou aqui transbordando. Obrigada, queridos. Eu realmente gostei. Passei o dia me preparando porque eu sabia que ia ser essa bênção. Bom, 30 segundos. Um beijo para todos vocês. Obrigada, amados. É um prazer congregar com vocês. É um prazer fazer parte da família de Deus com vocês. É muito bom poder ser família de vocês. Contem comigo sempre. Amo vocês, tá bom? Amém. Um grande beijo. Todo testemunho, toda live é para a honra e glória do teu Amém. Amém. nome, Senhor. Não para nós. Amém. Não para nós. Não para nós. Amém. E não se esqueçam, tudo que Ele